Prezados irmãos em Cristo, a paz seja convosco. Mais uma vez quero convidar-te para meditações na Palavra de Deus, ainda subordinado ao tema geral, a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. Nosso foco hoje é estudarmos a lição número 3 de nosso primeiro trimestre na Escola Bíblica Dominical, falando sobre a inerrância da Bíblia. Eu sei que este tema pode ser até um tanto desconhecido pela maioria daqueles que, como eu, são crentes comuns, aqueles que estudam a Bíblia para muito mais no sentido devocional do que teologicamente. Mas, amados, é necessário, especialmente neste tempo de tantos ataques às verdades absolutas da palavra de Deus, sabermos que nós podemos sim defender as Escrituras Sagradas, também admitindo que ela não contém erro. Portanto, o termo inerrância quer dizer exatamente isto. Ela é isenta de qualquer erro. Nós afirmamos isto categoricamente, defendemos com todas as nossas forças, evidentemente com a ajuda do Deus da Palavra, do Espírito Santo que está na igreja e na vida de cada um dos seus filhos. Nosso texto áureo, nosso texto-chave, nosso texto ouro para esta lição está em Mateus capítulo 5, versículo 18, que diz o seguinte: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amém. Este versículo está inserido no contexto geral do chamado Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus especificou como deviam agir os servos, os súditos do reino do Senhor. Nós temos aqui as bem-aventuranças, mas também muitas orientações. Bem-aventuranças são aquelas benesses ou bênçãos que recebem os fiéis, aqueles que verdadeiramente cumprem, andam de acordo com a palavra de Deus. Mas há também direcionamentos variados em todas as áreas, sobre a oração, sobre o dar esmola, como viver, enfim, dentro do reino de Deus. E aqui, neste versículo, junto com o 17 também, porque o verso 17 diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Para cumprir. Então, Jesus, efetivamente, como a gente sabe, cumpriu a lei à risca. O único que até hoje pisou nesta terra e cumpriu cabalmente a lei. Quando se fala da lei, aqui na Bíblia Sagrada, especialmente no Novo Testamento, ou em toda ela, estamos nos referindo, a Bíblia está querendo falar sobre a lei de Moisés, o Pentateuco, a Torá, a Bíblia judaica, o Antigo Testamento, mas especialmente as leis de Moisés, as diretrizes, as normas estatutárias, vamos dizer assim, que regiam a vida nacional e também comunitária de todo o Israel. Portanto, Jesus disse que veio para cumprir a lei. Consequentemente, também garantiu que dessa lei, que é extensa, não passaria nem um tio e nem um J ou um I, dependendo da tradução ou da versão que estejamos utilizando. Algumas traduzem como J, outros como um I. De qualquer forma, tanto o J quanto o tio eram pequenos traços na linguagem, na letra, na escrita, no idioma hebraico antigo, para indicar. Por exemplo, o J era a menor das letras hebraicas. Era não, desculpe, é a menor letra hebraica, segundo os estudiosos. E o tio não é o tio da língua portuguesa que nós colocamos em cima do A na junção com o O para fazermos o ão. Não, não é esse tio, não. Esse tio aqui referido é um pequeno sinal, dizem os estudiosos, que eram colocado em algumas letras do alfabeto hebraico para diferenciá-la de outras letras. Certo, amados? Então, o que Jesus, na verdade, está dizendo aqui, que não passaria nada, por pequeno que fosse, dos mandamentos,
que não fosse cumprido, por conta de que no versículo seguinte, que é o 19, ele vai dizer o seguinte: aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim a ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Glória a Deus. Então, primeiro, observar. Segundo, ensinar. Não se pode ensinar o que primeiro não se observa, como diz aqui neste versículo. Mas o importante aqui, em destaque, é o fato de que nada, por menor que seja, da palavra de Deus, da lei do Senhor, deixaria de se cumprir. E assim, efetivamente, acontece dentro do plano de Deus. Versículo 20 diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. O 21 ainda: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo será ou estará sujeito ao inferno de fogo. Então, quando ele diz no versículo 20 que a justiça do crente da nova aliança deve exceder a dos escribas e fariseus, é disso que ele está falando. Verdadeiramente, se aos antigos foi dito, se a lei dizia que não deviam matar, agora ele diz: aquele que não precisa nem matar, mas apenas se encolerizar ou se irar contra o seu irmão, isto sem motivo, estará já passivo de julgamento. Por conta disso, amados, nós dizemos que a graça, portanto, é muito mais forte ainda, é muito mais séria do que mesmo os ditames da lei do Antigo Testamento. Mas este realmente é um outro assunto, nós vamos tentar nos manter dentro do tema geral, que é a inerrância da Bíblia Sagrada. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se, então, inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. A palavra incorruptível quer dizer não se deixa corromper. Ela não sofre nenhuma ação de corrupção ou de deterioração, ela continuará sendo a mesma. O salmista celebrou ao Senhor Deus e a sua palavra, dizendo: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Isaías 40, verso 8 também diz que que a erva seca e etc, mas a palavra do Senhor permanece. Jesus também disse em Mateus 24, 35, que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse ele, não passarão. Portanto, o que Deus falou realmente não passará, irá se cumprir efetivamente. Glória a Deus. Mas, amados, como eu disse, esse tema inerrância não é muito comum na igreja, nos púlpitos das nossas igrejas, especialmente nós pentecostais, por conta de que ao ler a Bíblia Sagrada, nós sempre tivemos conosco, a partir da nossa conversão, de que ela é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, ela efetivamente é útil, como vai dizer Paulo a Timóteo, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, para ensinar, corrigir, instruir em justiça e assim vai por diante. Portanto, a nossa leitura, enquanto leitura devocional da Bíblia Sagrada, não admite erro para nós mesmos, mas por conta, repito, de muitos ataques dos incrédulos, dos inimigos de Deus e da palavra de Deus, do evangelho, do cristianismo em geral, nós precisamos hoje enfatizar esta verdade que é a de que na Bíblia Sagrada nós não temos erros essenciais. Vamos ter sim algumas dificuldades de interpretação, por conta de ser um livro antigo, naturalmente, e nós vivemos no século XXI, muitas das coisas ditas ali precisam de uma interpretação. Glória a Deus por isso. Mas quando falamos também de inerrância, estamos nos referindo muito mais, aliás, completamente aos originais, aos autógrafos, aqueles que saíram das mãos, efetivamente, ou da pena dos escritores originais. Mas sendo que nós temos várias traduções e versões que são sérias e que procuram transcrever com fidelidade, e nós acreditamos nisso, também temos que a Bíblia em português, por exemplo, no nosso idioma, ela
contém a verdade de Deus, aquilo que Deus quer. Deus, por seu poder, por sua graça, por seu Espírito, fez e consignou o milagre da preservação da palavra de Deus em tudo aquilo que é útil para a salvação da humanidade, para a salvação do homem, para a vida de santidade, para a vida espiritual. Então, nesses assuntos essenciais e cardeais da fé cristã, nós podemos entender que não há nenhum erro essencial, apenas algumas dificuldades aparentes. Não há contradições na palavra de Deus no sentido essencial, digo novamente, mas apenas aparentes contradições que, através de um estudo mais aprofundado, serão desmistificados, ou melhor, esclarecidos com toda a certeza. Outro texto que nós temos como base para o estudo desta lição, meus prezados, está em Hebreus, capítulo 10, versículos 15 a seguir, que diz o seguinte: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque, depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E ainda acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. O Hebreus, capítulo 10, 15, 14, 15 até 17, um pouco mais adiante, é uma citação literal de Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31 também, onde Deus, usando o profeta Jeremias, profetiza, antecipa a nova aliança em Cristo Jesus, no Messias. Aquela palavra foi direcionada a Israel, evidentemente, mas efetivamente se cumpre na pessoa de Jesus Cristo, na nova aliança, e terá um cumprimento cabal também no futuro, quando do milênio e eternidade sem fim. Israel fará parte também dessa aliança depois com o Messias, mas hoje já se cumpre em nosso meio. Portanto, o Espírito Santo é o garantidor da nova aliança, também da inerrância da Bíblia Sagrada. Afinal de contas, foi o Espírito Santo, como já vimos em aula passada, que inspirou aqueles quase 40 autores para escrever um livro sagrado que nós conhecemos como Bíblia, onde está consignado a palavra de Deus. Por conseguinte, amados, precisamos acreditar que não há erros essenciais na palavra de Deus. O que é, então, inerrância? Reafirmando, é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, até mesmo históricos, culturais, científicos e em todos os demais assuntos a que se dispõe. Evidente, amados, que como vimos na aula passada, a Bíblia não se preocupa a descer a detalhes ou ampliar ou ser exaustiva quando se trata de assuntos científicos, por exemplo. Aí ela vai usar o termo ou os termos do senso comum, como vimos na aula passada. Mas no que se concerne à salvação, à vida espiritual, à doutrina que rege a nossa vida com Deus e também nas questões ético e moral, ela é exaustivamente precisa, com certeza. Há sim, então, essa orientação de Deus em relacionado a todos os assuntos, de forma, digamos assim, a miúde, com aprofundamento naquilo que concerne a salvação da alma humana, mas não nos assuntos que nós vamos chamar de periféricos, como sejam os assuntos humanos, os temas que se relacionam à cultura, a temas como ciência e outros mais. O argumento da Bíblia Sagrada irrefutável é pelo fato de que ela é a palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus, o Deus eterno, o Deus que não erra, o Deus que nunca mentiu, por exemplo, em quem não há nem sombra de variação, como diz Tiago, naturalmente a palavra desse Deus é o caráter dele empenhado, consequentemente não há erro. Se nós acreditamos que Deus é infalível, a sua palavra também é infalível, que é um outro tema associado intrinsecamente à questão da inerrância. A
palavra do Senhor é tanto inerrante quanto também infalível. E sobre a infalibilidade, nós podemos nos lembrar de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que fala a respeito da eficácia da palavra de Deus, que penetra também até a divisão da alma e do espírito. A própria Bíblia reivindica em vários textos a sua inerrância. O termo inerrância, então, não aparece grafado, né, escrito na Bíblia, mas aparece a ideia, o pensamento, o ensino sobre isto. No livro de Provérbios, por exemplo, em 30, verso 5, nós lemos que a palavra de Deus, ou toda a palavra de Deus, é pura. O salmista disse no Salmo 18:30 que a palavra do Senhor é provada. Ainda no Salmo 112, e versículo 6, ela é purificada 7 vezes, diz o salmista. E outros tantos textos, como 2 Samuel 22:31, o caminho do Senhor é perfeito, a palavra do Senhor é refinada, como ouro, como a prata, refinada nos cadinhos de então, para torná-lo pura. A palavra de Deus já é assim refinada. Cristo atestou também esta inerrância ao afirmar que nem um J, como nós vemos lá no versículo 18, e nem um tio se omitiria, cairia por terra, mas tudo se cumpriria. Portanto, ele também estava aprovando a inerrância da palavra de Deus. O Senhor ainda ratificou lá em João 10:35, dizendo que a palavra de Deus não pode ser anulada. Ela não pode ser anulada, com certeza. E ainda em 17:17, na oração sacerdotal, o Senhor Jesus vai dizer: a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, diz ele, a tua palavra é a verdade. Glória a Deus. A infalibilidade e a inerrância, então, são termos que se completam ou que se entrelaçam na compreensão da Bíblia Sagrada. Eu diria que, amados, como já vimos a autoridade da Bíblia Sagrada, tanto a autoridade da Bíblia quanto a inerrância da Bíblia e a infalibilidade derivam diretamente da inspiração que a Bíblia recebeu de Deus, ou seja, ela foi formada pela inspiração do Espírito Santo, como vimos na aula passada, onde santos homens de Deus receberam a inspiração pelo sopro divino, o sopro de Deus. Portanto, esta é uma palavra digna de confiança, como vai dizer o apóstolo Paulo também. O Espírito Santo, então, foi quem e é quem preserva a palavra de Deus. Estamos falando, naturalmente, no momento da formação da Bíblia Sagrada. Em uma aula mais adiante nós falaremos sobre o cânone sagrado, que é a coleção dos livros sagrados, como é que se chegou ao número que temos de livros, que são, no caso nosso, evangélico, de 66 livros considerados inspirados, e muitos outros que já havia em circulação na época foram deixados de lado. Por quê? O Espírito Santo dirigiu aquelas mentes de santos homens de Deus novamente, para reunir, compilar e fechar o cânone sagrado em Apocalipse, por exemplo, capítulo 20 e 21, onde temos o encerramento. A partir dali, nem os mesmos autores e nem outras pessoas podem ser considerados inspirados no mesmo nível para escrever outro livro, ou acrescentar, ou colocar um acréscimo, como diz o Apocalipse, aliás, pronunciando maldição sobre quem fizer este tipo de acréscimo. Não há nada disso. Então o Espírito cuidou para que a Bíblia Sagrada contivesse só a verdade. Glória a Deus por isso. Primeiramente, quanto aos manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados autógrafos, ou seja, aqueles que saíram do próprio punho dos autores bíblicos ou de seus escreventes, porque Paulo, por exemplo, tinha um moço chamado Tércio que ele ditava para ele escrever, mas a inspiração estava em Paulo, e o Tércio então escrevia. Já em Filemão 1:19, Paulo vai dizer: eu, Paulo, de próprio punho escrevi. Então esses são os autógrafos, aqueles que realmente e efetivamente escreveram. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância da Escritura pertence a esses documentos. Primariamente, quando falamos de inerrância, estamos nos referindo, então, aos originais, aos autógrafos. Preservados, eu sei, através do quê? Das
autênticas, ou melhor, das sérias traduções e versões que nós temos hoje em vários idiomas do mundo, aqueles homens também que fizeram este trabalho a partir de várias cópias que hoje existem, e elas são muitas, são milhares delas, não são cópias, como dissemos, originais, mas são cópia de cópias, mas preservadas efetivamente. E o Senhor Jesus prometeu em João 14:17, capítulo 16 também, que o Espírito Santo, quando viesse, diria tudo o que eles precisavam saber, e também estaria neles, não apenas na companhia deles, mas estaria dentro deles, conforme João 14:17. E o 16, verso 13, disse: Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse e também vos anunciará o que há de ser, o que há de acontecer, ou seja, o restante da Bíblia, o Novo Testamento. Vamos nos lembrar que quando Jesus falou estas palavras e o João registrou, tanto em João 14 quanto também em João 16, o Senhor Jesus ainda estava na terra, ocorria lá mais ou menos o ano 33 por aí, 32, alguma coisa. Os primeiros escritos do Novo Testamento que surgiram só começaram a circular lá pelo ano 50, mais ou menos. Portanto, estamos quase sei lá, 17 ou 18 anos à frente, quando então esses escritos apareceram. Quem fez lembrar? Quem lembrou os escritores dos feitos, ou melhor, das palavras de Jesus? Foi o Espírito Santo. Quem revelou as cartas e as orientações doutrinárias que estão consignadas, por exemplo, nas cartas de Paulo? Foi o Espírito Santo, conforme Gálatas capítulo, por exemplo, 11 e 12, onde ele diz que recebeu do Senhor. Quando fala da Santa Ceia também, ele diz: recebi do Senhor o que vos entreguei, e glória a Deus por isso. Então, os autógrafos tinham o selo da inspiração. E os manuscritos copiados? Bem, as cópias dos manuscritos originais são chamados de apógrafos, é o termo grego, derivado do grego, né? Apógrafos. Atualmente existe mais de 25 mil cópias, ou não de livros inteiros, mas de parte de livros, fragmentos de alguns livros, etc. O total, segundo esses dados que eu estou lendo aqui, são perto ou cerca de 25 mil cópias de manuscritos da Bíblia Sagrada. A maioria deles em hebraico, grego e latim, naturalmente. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão, com temor. Era o trabalho deles diariamente e fizeram isso milimetricamente, como diz o autor deste comentário aqui. E as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam, dão credibilidade, certo, amados? Por conta da credibilidade dessas pessoas também, que eram tementes a Deus. As inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam, então, essa credibilidade dos escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária, aqueles escritos que saíram do punho dos escritores, os chamados autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, ou seja, nas versões que nós temos hoje. Assim, toda versão ou tradução que seja fidedigna aos originais manuscritos e cópias, evidentemente deve ser considerado como livro, como a Bíblia, como a palavra de Deus, trazendo em si o selo também da aprovação divina, ou seja, da inerrância, da inspiração e da infalibilidade. Então, a versão da Bíblia, quando fidedigna aos originais, não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas originalmente por Deus. Cremos assim, tanto é que nós lemos a Bíblia, extraímos dela a mensagem devocional ou instrucional para a nossa vida, sentimos a presença do Espírito Santo, confirmando essas realidades em nosso coração. Portanto, a ação do Espírito Santo é algo que realmente atesta esta inspiração. É como diz o autor da carta aos Hebreus, que nós lemos agora, e eu vou fazer novamente a leitura, diz assim: também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito este concerto que farei, com eles depois desses dias, porei as minhas leis em seu coração, escreverei nos seus entendimentos. Então, este é o texto que fala da ação direta, pessoal, interna, íntima do Espírito Santo, tornando real a palavra de Deus ao nosso coração.
Aleluia. Por exemplo, Paulo também, sobre a ação do Espírito Santo intimamente no coração do crente, em Romanos capítulo 8, 16, ele diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos, por exemplo, filhos de Deus, que é uma declaração sublime da palavra de Deus, a palavra inspirada pelo próprio Espírito de Deus. É bom lembrar que todo crente verdadeiro tem a presença constante do Espírito Santo, que ilumina as Escrituras hoje. Diz João, por exemplo, na primeira carta, capítulo 2, verso 20, também 28, que nós temos a unção do Santo, ou seja, a presença do Espírito Santo no coração, na vida do crente, tornando a palavra do Senhor verdadeiramente e realmente ao nosso coração. Ela é efetiva e inspirada para a glória de Deus. Mas é evidente, amados, que também houve os livros apócrifos e os pseudoepígrafes. O que são isso? São os livros não considerados inspirados. Apócrifos quer dizer, a palavra apócrifo quer dizer escondido, oculto, e etc. Livros como de Tobias, Judite, Macabeus, Baruque, etc., que surgiram ali durante o período interbíblico, após o Malaquias, naquele tempo de período de silêncio profético, não foram considerados inspirados por aqueles homens de Deus que, reunidos em oração, detectaram aqui os livros que eram inspirados, direcionados pelo Espírito Santo, separaram estes 66 livros que temos como canônicos, ou seja, considerados inspirados. Esses apócrifos, apesar de falar de Deus, de contar história, de ter valor no sentido cultural, histórico, cronológico, por conta da literatura do período interbíblico, não contém o selo da inspiração ou autoridade doutrinária no sentido de gerar fé, como base da nossa fé. Certo, amados? Portanto, não fazem parte das nossas Bíblias chamadas protestantes ou evangélicas. Certo, queridos? Já os pseudoepígrafes, aí são livros falsos, são falsos escritos. Nem são considerados apócrifos, são falsos mesmo. São pessoas que, aproveitando situações, ou sei lá, escreveram alguma coisa e atribuíram a sua autoria a autores consagrados da Bíblia. Por exemplo, você vai encontrar estes falsos escritos como a Assunção de Moisés, por exemplo, e o Apocalipse de Pedro. Não consta em lugar nenhum outro e não há prova alguma de que Pedro tenha escrito um tal de livro chamado Apocalipse. Também não há Assunção de Moisés. Não temos absolutamente nada a não ser o relato da morte de Moisés no monte, lá em Deuteronômio, no último capítulo, praticamente, sim, né, de Deuteronômio, nós temos a referência sobre essa morte. No livro de Deuteronômio, nós temos a referência da morte do Moisés, certo, meus queridos? Aí você vai encontrar na história, na internet, em vários lugares, vários outros livros, Evangelho não sei de quem, de Judas, por aí vai, tá? O livro de Tiago, alguns outros apóstolos, atribuído a esses apóstolos. Esses são chamados livros, então, pseudoepígrafo. A palavra pseudo quer dizer falso ou pretenso, né? Significa escondido. Escondido, aliás, são os apócrifos, né? O pseudo é falso mesmo. Não tem absolutamente nada de verdade. Mas, repetindo, o Espírito Santo preservou a orientação dada por ele mesmo, o Espírito Santo, na formação do cânone sagrado, e então temos preservado milagrosamente o contexto geral da revelação de Deus para a humanidade, ou melhor ainda, o conteúdo doutrinário necessário para a nossa fé. A verdade das Escrituras é outro tema que a gente precisa abordar, ainda que rapidamente. A Bíblia é plena, ela é completa, ela é plena no sentido de todo assunto que nos é necessário. O termo verdade significa aquilo que é confiável, aquilo que é correto, de acordo com o padrão, no caso, o padrão divino. Glória a Deus. E essas verdades, ou melhor, a verdade, que não é relativa, mas sim absoluta, está plenamente preservada na Bíblia Sagrada. Tudo o que ela diz é verdade. Mas já vimos em outro momento que a Bíblia registra mentiras, só que mentira de outras pessoas. Não é a mentira que foi inspirada, mas sim o registro do fato que foi inspirado. Portanto, podemos continuar dizendo que a Bíblia não mente, ou seja, não contém mentira. Ela registra
as coisas feias ou erradas ou tortuosas que outras pessoas fizeram, como até mesmo a palavra do insensato que diz lá no seu coração, Salmo 14, não há Deus. A mentira de Satanás, as mentiras de Sansão para Dalila, etc. Satanás mentindo para Eva e Adão, etc. Mas não é a mentira que está registrada, que é inspirada, melhor dizendo, mas o registro do fato, sim. Portanto, podemos realmente dizer que a palavra de Deus que é o Deus da verdade, é a palavra da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Romanos 3,8 diz que Deus é verdadeiro. Se a palavra é de Deus, essa palavra tem que ser a palavra verdadeira, a verdade espiritual e moral. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil, nós lemos o seguinte: fé afirma que a Bíblia revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para a nossa salvação. É isso que diz a nossa declaração de fé. A Bíblia é a revelação completa, plena. Não precisamos de ajuda de ninguém no sentido espiritual. Não precisamos de falsos profetas, de falsa profecia. Não precisamos da ajuda das experiências. Elas são úteis, são boas para a nossa vida, mas não para um sentido de revelação ou gerar fé no nosso coração. Também não precisamos, evidentemente, da tradição. Em Deuteronômios 4:2, há um alerta sobre não acrescentar nada às palavras lá inspiradas por Deus para o Antigo Testamento, e Provérbios 35:6 também. Glória a Deus. Ainda, amados, verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente inspirada, e, portanto, infalível em toda a matéria que aborda. Salmo 12:6 já vimos, Salmo 19 diz que ela é purificada ou depurada, ou ainda provada 7 vezes, diz o Salmo 12 e o versículo 6, no sentido de que ela foi purificada pelo próprio Deus e está isenta de qualquer erro. É como a prata ou o ouro que foi depurada no cadinho da realidade, do fogo, e saiu perfeita. A palavra de Deus, portanto, é perfeita, é plena, é total. Glória a Deus. E concluindo, amados, apesar de alguns considerarem redundante, sem necessidade de estudar a doutrina da inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade da Bíblia Sagrada, nossa ortodoxia, nossa realidade de fé professa e ensina que a Bíblia é inspirada por Deus, é inerrante, é infalível e plenamente autoritária em termos de assuntos que ela se propõe a ensinar, ou seja, sobre Deus, sobre a fé, sobre a vida espiritual, sobre como chegar ao céu. Aleluia. A Bíblia é a autoridade suprema, então, em tudo o que ela ensina, e não contém erro. Apenas algumas aparentes contradições que, num estudo mais aprofundado, podem ser plenamente esclarecidos. Que Deus em Cristo nos abençoe grandemente. Continuemos amando a palavra de Deus, lendo-a e não tendo medo não de estudá-la, porque ao estudar nós conheceremos mais profundamente a palavra do Senhor e seremos ainda mais libertos para a glória de Deus. Amém.